Pessoal, uma grande dúvida que existe por aí é se os economistas estudam de fato comportamento humano. E além disso, se eles estudam comportamento humano, será que eles precisam estudar o cérebro? Se você for um estudante de economia ou um profissional economista, você já sabe essa resposta, né? Mas muitos psicólogos, psiquiatras, médicos, enfim, toda uma gama de pessoas que estudam o ser humano não tem essa noção de que o economista, de fato, também está empenhado nisso. Tem um livro aqui bem interessante, Introdução à Economia do Mankell. É um livro que foi utilizado justamente na minha graduação, bem no primeiro semestre, tá? Quando eu entrei na faculdade de economia, esse era o livro que era utilizado na disciplina de Introdução à Economia. Para não dizer que eu sou pré-histórico, né? Eu trouxe aqui uma versão mais recente desse livro. Se eu não me engano, esse aqui foi publicado em 2022. E eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, tá no primeiro capítulo desse livro. Ó, aqui, por exemplo, aqui, ó, parte 1, Introdução, né? Os 10 princípios de economia. E o primeiro tópico que tem aqui é como as pessoas tomam decisões. Então, de fato, né, no manual que inicia o treinamento do economista, a primeira preocupação é como as pessoas tomam decisões. Mas talvez o mais curioso para quem for de fora do campo da economia, aqui no manual, por exemplo, né, você tem aqui, ó, os economistas partem do pressuposto de que as pessoas são racionais. E pessoas racionais, de maneira sistemática e deliberada, fazem o melhor possível para atingir os seus objetivos, dadas as oportunidades disponíveis. Se você não é um economista, muito provavelmente você já está achando estranho, né? Como assim as pessoas são racionais e tal, tomando decisões de maneira sistemática? De fato, né? Não é assim que funciona. A verdade é que os economistas, eles erraram a mão, tá? Eles tentaram criar modelos matemáticos sobre o comportamento humano e nessa ânsia, né, de matematizar, eles, de certa forma, reforçaram uma ideia de que o ser humano, ele opera, suas decisões operam de maneira racional. E você também, de certa forma, consegue derivar essa racionalidade de maneira universal, ou seja, para todos os seres humanos. Outro ponto é que existe uma confusão muito forte entre tomada de decisão e comportamento, tá? Não são as mesmas coisas. Você pode dizer que as decisões elas são tomadas no cérebro, então elas são moduladas pela experiência, e aqui você pode entender aqui o ambiente, né? E também pelas características e estruturas neurobiológicas do ser humano. E aqui você pode entrar com, por exemplo, genética e também hormônios. E o comportamento nada mais vai ser do que apenas a ação observável, né? O produto dessa tomada de decisão. Então é por isso que você observar o comportamento não te permite compreender o processo da decisão, como essa decisão foi tomada. Então você já deve ter entendido, né, que a resposta para a segunda pergunta, se os economistas eles precisam estudar o cérebro, é que sim. Se o economista ele quer realmente entender como as decisões são tomadas, como é que ocorre o processo de tomar decisão, ele tem que estudar o cérebro. Você não tem como escapar disso. É que nem você pensar, por exemplo, em um computador, né? Se você simplesmente for estudar o que aparece na tela, você não consegue entender como é que o computador processou aquelas informações para aparecer na tela. É impossível, não tem como. Eu não quero, de certa forma, que vocês pensem que o economista ele precisa estudar, por exemplo, um manual completo de neuroanatomia, tá? Mas ele tem que saber pelo menos o mínimo. O mínimo eu quero dizer, por exemplo, que existe um cérebro e que esse cérebro é quem toma as decisões. Eu já dialoguei, por exemplo, com diversos economistas que ficaram muito surpresos quando eu falei para eles que o cérebro ele sofre mudanças diárias, tá? E que o cérebro de hoje não é o mesmo cérebro de ontem e também não vai ser o mesmo cérebro de amanhã. E isso, né, de certa forma, também nos diz que a decisão que a gente tomar hoje, ela não vai ser a mesma decisão que a gente vai tomar amanhã e também não seria a mesma decisão caso a gente tivesse tomado ontem. Para fazer um paralelo, eu diria que para quem estuda neurociência, entender que o cérebro ele se modifica ao longo do dia, na semana então nem se fala, né, pelas questões hormonais, isso estaria então assim no tópico 1, tá? Neurociência da decisão, né? Então assim, você faz um paralelo entre a ideia de racionalidade que foi trabalhada nos primeiros tópicos do manual de economia com esse paralelo do que seria de um manual de neurociência da decisão. Dois entendimentos completamente diferentes. E eu vou te deixar um convite, se você quiser estudar de maneira unificada neurociência, economia e psicologia para entender o processo de tomar decisão e o comportamento, te inscreve na Viu Comportamento. Lá eu ensino neurociência da decisão e neuroeconomia. Eu vou deixar o link no meu perfil, também vão ter algumas informações na descrição desse vídeo e também você pode entrar em contato comigo.